Pessoal, hoje a gente vai fazer uma demonstração aqui de uma modelagem, vai fazer um molde de uma bolsa com essa parte da frente arredondada, mas deixa eu aumentar aqui para vocês saberem do que se trata. É uma bolsinha muito bonitinha, por sinal, a parte da frente ela é toda arredondada, aí tem um canal do zíper, um fole e a parte de trás aqui, tá? Ela é bem assim gordinha, né, pequenininha, bem miudinha mesmo. Ela tem até uma imagem aqui, ó, que mostra a altura dela compatível com um celular de 17 centímetros. A gente vai fazer um molde um pouco maior, que é o molde que eu usei nas medidas que eu fiz para a minha bolsa, tá? Que eu não vou mostrar, não vou fotografar nada, porque ela foi uma peça piloto. Então eu fui fazendo, fui desmanchando, modificando até chegar na medida certa, no padrão certinho, tá? Então ela vai... Essas medidas que eu tenho aqui são medidas que realizam um molde de uma bolsa um pouco maior que essa, mas que depois, caso se queira fazer desse tamanho, pode-se fazer a diminuição do molde através do próprio programa. O importante é a gente saber o raciocínio desse molde, como funciona, por onde começa, tá? E a gente vai analisando ele ao longo do vídeo, tá bom? A gente já fez, inclusive, a gente já mostrou aqui um vídeo da mochila redondinha, que tem essa mesma lógica, né? Da parte frontal ser arredondada. E só que por se tratar de uma mochila, ela resolveu fazer a profundidade da mochila todinha nessa curva aqui. Então ela fez uma curva bem grande, transformando a bolsa numa coisa bem mais redonda e anulando, né, tirando o canal do zíper, deixando só o fechamento do zíper. Uma outra coisa que eu achei bem legal aqui é a tira que vai aqui em cima ao longo do zíper. Tá? É costurada uma tira de tecido, não é em viés, é uma tira que vai acompanhando, uma tira de tecido que fica bem bonito mesmo, fica bem legal. É uma dica bem interessante. Eu fiz, como eu falei, que eu fui fazendo para testar, para poder publicar aqui, né? E eu achei legal. Ela esconde o pesponto do zíper embaixo, tá? Mas fica bonito do mesmo jeito, fica diferente, sabe? E como eu tenho visto bastante essa bolsa na internet, bastante mesmo, né? Eu achei que ia ser legal a gente saber como faz. Por onde começa então o meu molde, né? Eu começo pelas medidas, sempre pelas medidas daquilo que eu quero. No caso desse molde, eu já tenho as medidas aqui, já foram testadas, deu certo. Então eu vou usar essas medidas, que podem ser substituídas a qualquer momento pelas medidas que vocês pretenderem. O importante é saber mesmo como que faz e por que faz cada parte do molde, tá? Então a gente começa sempre pelas medidas, e as medidas, no caso, elas vão contemplar em primeiro lugar essa altura que eu quero da minha bolsa. Não vamos entrar não vamos entrar em detalhes com essas medidas, porque não é dessas que se trata, tá? A gente só tá fazendo uma análise da modelagem mesmo, da forma da bolsa. Então, a largura dela é aqui, ó, daqui até aqui, tá? A largura desse retângulo que eu vou fazer, porque a largura da bolsa inclui essas laterais redondinhas também. Esse 23 que você vê é a largura do retângulo mais essas curvinhas, tá bom? Mas como eu vou começar a fazer meu molde, me interessa isso aqui, ó. Fazer o retângulo e analisar que a base da bolsa, o retângulo é mais largo do que aqui em cima. Então, ele forma, né, assim, um trapézio, né? Ele tem ele tem uma inclinação aqui, tá? E essa inclinação, esse tamanho é o que eu vou experimentar agora. Se a altura da minha peça, a altura total, tá? Que é a altura maior que eu vou ter na modelagem aqui, vai ser a peça da frente. Tá? Aí você vai falar, pô, mas 26,5, mas aí calma lá que essa altura inclui mais coisa, tá?
conforme a gente for entendendo o molde, vai entender porquê das medidas. Isso que é bacana nessa modelagem, tá? Você vai entender e vai, assim, entender como você vai olhar para a bolsa para poder fazer o seu molde, tá? Então, você tá olhando para isso aqui agora, para essa parte aqui, assim, tá? Então, eu tenho altura de 26,5 e largura de 25. Eu já fiz aqui o meu retângulo. Quer ver? Ó, vamos conferir. Para conferir, eu clico aqui e vejo aqui, ó. Que não é possível, né? A largura é 25 e a altura é 26. Olha aqui, ó, já deu problema. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando eu fecho esse cadeado, eu não mando muito nas medidas não, tá? Eu posso determinar uma medida, mas a outra medida tem que ser proporcional. Então, é proporcional por causa do cadeado fechado. Então, eu vou abrir aqui para fazer aquilo que eu realmente quero. A altura é 26,5, mas a largura é 25. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a conferência aqui na caixinha, tá? Que é para ver se tá tudo certo, porque senão você vai começar a fazer o seu molde e vai começar a entender que tem alguma coisa errada. Mas como tá errado se eu fiz assim? Mas como? Aí olha aqui, tá errado porque na hora que você pôs as medidas, ele aceitou. Mas como o cadeado estava fechado, você virou os olhos para cá, ele mudou ali, você nem viu, tá? Que foi o que aconteceu nesse momento aqui comigo, tá bom? Foi até bom porque a gente já pega mais uma dica aí para não errar. Então, é 25 de largura por 26 de altura. Eu vou querer que aqui seja mais estreito do que aqui. Aqui embaixo é 25, aqui em cima é 25 também, né? Só que eu vou eu vou angular aqui. Mas quanto que eu vou fazer? Bom, vamos tentar fazer 25 menos 10 dá 15. Eu vou tentar 25 menos 9, né? 9, 10, 11, 12, 13, dá 16. Então, se dá 16, eu vou entrar. Se a diferença, né? A diferença, eu vou entrar 8 centímetros e 8 centímetros. É muita coisa, né? Então, nós vamos fazer uma seguinte conta. 25 centímetros, deixa eu fazer a conta aqui, ó. Eu até já tinha feito. Ó, eu tenho 25 centímetros e eu quero tirar desses 25 centímetros, eu vou tirar não 10, mas eu vou tirar 9, tá? Para ver quanto fica. Fica 16. Então, eu vou querer que a parte de cima do meu retângulo tenha 16 centímetros, tá? E como eu eliminei, aqui na calculadora tá mostrando que eu eliminei 9, né? 25 para 16, a diferença é de 9. Então, eu vou ter que eliminar aqui em cima 9 centímetros. Só que eu vou fazer o quê? 4 centímetros e meio de um lado e 4 centímetros e meio do outro. E vou fazer um teste, tá bom? Quer dizer, eu não quis fazer 10 centímetros de cada, eu quis fazer assim, porque assim também eu já fiz e eu achei que ficou bom. Mas talvez você ache que não. Você queira mais curvinho, então você vai entrar mais aqui, tá? Então, isso aí é uma análise de cada um, tá? Eu tô fazendo em cima de algo que eu já testei e deu certo. Então, eu ponho a grade para ficar mais rápido e fácil. Coloco a ferramenta forma, aciono a ferramenta forma, converto em curva e eu já sei então que eu vou ter que inclinar 4 centímetros e meio de cada lado, tá bom? Então, deixa eu descer aqui. Como cada retângulozinho, cada quadradinho desse tem meio centímetro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e meio. Então, aqui desse lado eu já inclinei, eu já fiz o meu trapézio, né? Aqui também, vamos lá. 1, 2,
3, 4,5. Tá? Pronto. Eu tenho então aqui um retângulo, né? Um retângulo que virou aqui um belo de um trapézio. Acho que é um triângulo retângulo, isso? Acho que é, né? A parte de cima, então, ela é menor do que a parte de baixo, tá? Exatamente como eu tenho aqui. Ah, mas eu quero menorzinha, tudo bem, diminui mais. Mas eu mantive uma proporção de 9 centímetros, nem foram 10, 9. Poderia ser 10? Sim, poderia, tá? O que vai mandar agora é o que eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, eu tenho já feita a parte da frente da minha bolsa. Só que tem uma coisa, né? A bolsa, ela não é, isso aqui tudo não vai ficar aparecendo aqui na frente. Uma parte dela vira para dentro, tá? E ela ajuda na profundidade. Esse é outro detalhe da minha bolsa, tá? Normalmente, a diferença que a gente vê nas modelagens por aí, nas bolsinhas por aí, a diferença é de 5 a 6 centímetros, tá? A diferença não, o tanto de curva que eu vou entrar, o tanto que eu vou entrar aqui é mais ou menos uns 5, 6 centímetros, tá certo? Como eu tenho a altura de 26,5, eu vou dizer que 6,5 eu vou deixar para essa curva, tá? Uma curva, uma profundidade da bolsa também, tá? Embora eu vá colocar também o canal do zíper, mas a modelagem é feita assim. Então, se eu vou, mais ou menos, são 6,5 que eu vou tirar, eu digo sempre mais ou menos, porque depois que você costura, mesmo com margem e tal, vai dar uma diferença. Então, eu tenho 26,5 de altura, eu vou querer que essa minha curvatura aqui, essa minha alturinha aqui, isso aqui tenha 20, percebe? Então, quando eu digo que eu quero 6,5 para dentro, é porque eu estou falando que a altura da minha bolsa, daqui de cima aqui, ó, até aqui, tem que ter 20, que é os 17 que eles fizeram aqui, ó, tá vendo? Que cabe aqui o celular. Então, aqui eu vou delimitar esses 20 centímetros, tá? E o que significa isso? Significa que agora eu vou criar essa lateral. E essa lateral vai ter exatamente 20 centímetros de altura, tá? Eu vou fazer 20 centímetros, sendo que a largura dessa lateral é de 5,5. Então, eu vou fazer uma altura de 20. Por quê? Porque ela tem que ser a altura da minha bolsa, tá? Eu complemento. E eu defini 5,5 centímetros de profundidade, tá? No caso de largura, vocês vão entender por quê. Não é profundidade, não, perdão. É largura. Então, eu vou ter 5,5 aqui e 20 aqui, tá? Ela vai, na verdade, é um retângulo que vai entrar aqui, ó. Tá certo? Ele vai entrar aqui. Ele vem até aqui. Só que ele vai ser arredondado. É esse arredondamento que você vai ver aqui, ó. É esse arredondamento aqui. E ele é um arredondado, ele é pequeno, ele tem pouca profundidade, 5 centímetros por aí, 6 no máximo, porque ele não é para dar profundidade na bolsa. O que vai dar profundidade na bolsa, na verdade, é o quê? É o canal do zíper e também um pouco dessa dobra para dentro, dessa curva para dentro, tá? Então, a definição tá aí, tá bom? A definição é essa. Eu quero que a minha bolsa tenha 20 centímetros de altura, que é o que vai aparecer, e o resto ela vai curvar. E eu vou fazer isso numa curvinha que tem 5,5 de largo por 20 de altura, que é a altura da bolsa, tá certo? E aí, agora vem a parte mais legal da modelagem,
que é como é que eu vou fazer essa curva, né? Da onde ela sai, como que, como ela surgiu, de onde, como ela vive, do que ela se alimenta, né? Como é que ela se reproduz, enfim. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Faz de conta que você não faz nem ideia do que seja isso. Vamos lá, vamos olhar nossa bolsa de novo, né? O ideal era ter uma bolsa que tivesse aqui de lado, né? Pra gente poder olhar. Mas eu acho que aqui dá para ver direito que nós temos uma curva não muito profunda e não muito acentuada. É uma curva leve. E é uma curva que você também vai poder definir para você no modelo. Eu vou ensinar a fazer a curva que eu fiz, certo? Ela vai ser mais ou menos aquelas curvas que você vai encontrar nas outras bolsas, mas você pode mudar, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como eu, mais ou menos não, exatamente como eu fiz, a lógica dessa curva, e daí, a partir daí, não vai ficar difícil para ninguém fazer, tá? Em primeiro lugar, é assim. Agora é fogo, né? Deixa eu ver se eu ponho em 75 para a gente poder enxergar melhor. É isso. Em primeiro lugar, eu vou dividir esse retângulo aqui no meio, tá? Só para você entender como é que essa curva é feita, tá bom? Deixa eu ver se ficou bem no meio. Se não ficar muito no meio, não faz mal, não. Ó, deixa eu ver. Tá. Então, eu vou construir essa curvinha aqui, ó. Ela vai ter uma parte mais, assim, acentuadinha e uma parte mais levezinha, mas mais aberta, tá? Então, essa parte daqui, ela tende a ser uma curva que vem daqui de cima até aqui, até a metade, porque ela é uma curva mais aberta, mais suave também, tá? E aqui eu já vou fazer a minha curva de acordo com a opção que o próprio programa dá, né? O retângulo ficar curvo aqui. Então, veja, eu vou tentar fazer aqui uma curva de 3,5 centímetros de raio, tá? Então, a gente começa assim, faz de conta que eu vou fazer, depois eu vou imprimir, vou recortar no papel, vou recortar essa parte daqui também e vou fazer um teste, tá? No caso, eu já fiz esse teste, você já pode ficar com essa informação como uma informação segura. Mas, o que você vai fazer? Você vai entender como é feito para você fazer a sua, tá? E aí, eu vou tentar 3,5, já deu 3,5 aqui. Muito bem. Daqui até aqui, mais ou menos, eu tenho que fazer uma curvatura, tá? Eu não vou conseguir fazer essa curvatura do mesmo jeito que eu fiz aqui, ou usando ferramentas encaixe, aqui ó, janela de encaixe e cantos, não vai dar. Não vai dar, porque por mais que eu queira, ela vai ficar uma coisa redondinha assim, e a minha curva vai ter que ser daqui até aqui, certo? Então, tá fora de possibilidade isso. Eu vou ter que usar realmente uma ferramenta de vetor. E vou ter que vetorizar essa curva aí, tá? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer uma reta aqui, assim, e curvar essa reta com a ferramenta forma. E eu posso também fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui. Eu posso pegar essa aqui, ferramenta elipse, e assinalar o arco, tá? Esse arco, se aqui tem 20, eu vou dizer que esse arco aqui, eu vou pedir que ele tenha uns 10 centímetros de altura, tá? E que ele tenha a mesma medida, né? Meio centímetro a menos do meu retângulo. É 5, eu vou pôr 5,5, eu vou pôr 5, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, 10. Vamos ver se dá certo isso aqui. Deu. Ele ficou dentro dessa medida aí, dessa proporção aí,
tá? 10 centímetros, por quê? Daqui até aqui tem 10, tá? A largura é 5, porque ele vem, né, de uma... aqui ele tem um espaçozinho que a gente não vê, né? Aqui a gente vê a ferramenta de seleção, né? Aí eu pego, aliás, deixa eu devolver aí eu dou um duplo clique aqui, ó, e vamos virando, né? Vamos virando. E aí eu vou trabalhar com essa curva, hein? Eu vou trabalhar com ela. Eu venho aqui, ó, e começo a trabalhar com ela. É a curva que eu quero aqui, ó. É essa aqui, a mais suavezinha. Ela tá longe daqui, não tá? Então eu venho aqui, ó, ferramenta forma, curva. Que é que eu poderia, né, também dar uma curvada, mas aqui tá bom. Pronto, tá feito. É essa curva que eu preciso para colocar aqui, tá? Depois, se quiser, pode dar uma encurvadinha aqui, assim, mas ela tá dentro do aquilo que se quer, né? Que é uma curva aqui, como você viu, que toca esse ponto a esse ponto aqui, tá? Ela não pode ser rombuda, muito proeminente, porque ela tem que ser realmente algo assim, ó, sabe? Uma coisa suave, né? Aí eu venho aqui no meu excluir segmento, excluo, e eu tenho então essa parte do projeto, da modelagem pronta. E eu vou dizer assim, olha, gente, isso aqui vai entrar aqui, ó. Isso aqui, ela entra aqui. Ok, certo? É aqui que ela vai entrar. Aqui tá muito reto, né? Mas é assim, na hora de você costurar, você vai dar a sua arredondada, tá? Ou a gente pode fazer isso, deixa eu ver se eu consigo arredondar agora. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte aqui bonitinha e a gente passa depois para o segundo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, né? A gente já fez 2 partes do molde, sendo que a próxima a gente vai começar, eu vou tentar dar uma ligeira arredondada aqui na minha forma, sabe? Eu tô até desagrupando ele, porque se não desagrupar ele não faz, tá? Aqui, ó. A gente vem com a ferramenta, não faz porque a ferramenta forma não atua na figura se tiver agrupado, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou deixar isso já para segunda. Deixa eu ver, por que que aquele não tá? Ah, tá. Aqui eu posso pedir uma curvinha, tá? É isso que eu queria falar. Então eu dou uma curvada aqui, ó. Assim, ó, muito discretinha. Deixa eu ver aqui. Tá difícil dela ser discreta, né? Pronto, tá? E aí, curvou um pouquinho, deixa eu ver. Sim. Aí fica também dentro de um critério que você vai estabelecer para o seu modelo, né? Para formar, então, isso, eu venho com essa ferramenta aqui, que é de exclusão de segmento, aumento bem, tento tirar, mas ela não quer saber, não quer saber.
Vou tentar mais um pouquinho. Não deu. Vamos ver como ficou? Ficou, né? É bem aqui, ó. Aqui que eu fiz a emenda. E, com certeza, a ferramenta não vai querer cortar, né? Então, a gente pega e faz isso, tá? Suavizou, né? Ficou bom, ficou ok. Mas vamos fazer no próximo vídeo, eu continuo fazendo, a gente parte disso aí, eu nem vou mexer em nada, para no próximo vídeo a gente começar a mexer, beleza?